Vamos então dar continuidade, né, à nossa videoaula sobre sociedade, comunidade, cultura e território. A gente vai começar a falar então sobre cultura. Um dos conceitos de cultura, né, de Taylor, seria um complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, morais, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Para Jovjelovich, é um acúmulo de significados e símbolos que se solidificam ao longo do tempo. Para Levi-Strauss, seria hábitos, atitudes, comportamentos, maneiras próprias de agir, sentir e pensar de um povo, né? E aí a cultura seria um universo simbólico e significante que permitiria às pessoas interpretar as próprias experiências, guiar as ações, uma vez que ela vai conferir lastro, né, à elaboração das realidades, tanto social quanto psicologicamente, ou seja, promoveria a interconexão entre o pensar e o agir social. Seria um conjunto de ideias, hábitos e crenças que dá forma às ações das pessoas e à sua produção de artefatos materiais, incluindo a paisagem e o ambiente construído. A cultura é socialmente definida e socialmente determinada. Ideias culturais são expressas nas vidas de grupos sociais que articulam, expressam e contestam esses conjuntos de ideias, valores, que são eles próprios específicos no tempo e no espaço. Esse é um conceito de cultura que vem da geografia cultural, da Linda McDowell, né? E a definição, né, desse livro dela, de geografia cultural, onde ela apresenta essa definição mais completa. Tem um ponto que é interessante da gente começar, quando a gente fala de cultura, né, que eu acho importante da gente destacar, é que não existe, ou não deveria existir, né, como é que a gente fala? Uma hierarquia, né, um juízo de valor cultural, né? No texto que eu deixei disponível para vocês quando a gente fala de cultura, o texto ele apresenta duas pessoas. Ele apresenta o Guimarães Rosa e ele apresenta o Manuel de Nardi, né? E aí ele apresenta a vida desses dois. Então, Guimarães Rosa, enquanto, né, esse que a gente vai conhecer enquanto um escritor, né, João Guimarães Rosa, né, que era poliglota, e esse Manuel de Nardi, né, que era um órfão, né, que trabalhou como cozinheiro e que foi, né, ele conheceu Guimarães Rosa quando o Manuel era capataz de um primo do Guimarães. E aí o autor ele pergunta assim, né, qual dos dois, né, era mais culto? Aquele que era poliglota, que era escritor, ou outro que possuía vivências, né, de muitas viagens, de muitas histórias, né? Inclusive, um dos textos dos livros e das novelas de Guimarães Rosa é desse Manuel, o Manuelzão e o Miguelim, né? Esse Manuelzão é esse Manuel de Nardi que Guimarães Rosa conheceu. E aí, quando eu falo que é importante a gente pensar, né, que não há esse nível superior ou inferior da cultura, né, porque cultura existe, né, a pessoa ela tem cultura, a cultura ela seria inerente aos seres humanos, né, ela vai ser esse complexo que inclui conhecimento, crenças, artes, moral, direito, costumes e outras capacidades, então não tem uma cultura que seja superior à outra. Tá? E por que é interessante falar sobre isso? Porque a gente vai ver um conceito, por exemplo, que é o conceito de etnia e etnocentrismo. Né? O conceito de etnia ele vai remeter às características culturais de um determinado grupo social, que vai se diferenciar de outros pelos aspectos linguísticos, religiosos, artísticos, entre vários outros, né?
Esse conceito deriva do grego etnos, que significa povo, um termo que geralmente é utilizado em referência a grupos nativos, ainda que se possa utilizá-lo para diversos grupos étnicos já existentes, né, no mundo. Porém, a gente tem uma questão, né, que é o etnocentrismo, né? A gente tem uma diversidade étnica muito grande, há uma enorme diversidade, então, cultural nesse mundo que a gente vive. Todavia, apesar dessa diversidade, dessa variedade de culturas ser muito positiva, né, a vida humana, ainda existe em nós um sentimento negativo desse etnocentrismo, que seria uma crença, né, geralmente apoiada em sentimentos e valores preconceituosos, que pode nos levar a desenvolver atitudes perigosas como intolerância racial, intolerância religiosa, conflitos étnicos, né? Então, a gente tem que se preocupar que o etnocentrismo, né, que é esse enxergar a nossa etnia enquanto centro, né, pode gerar em nós não só esses preconceitos em relação a outras culturas, como um movimento de fato de diferenciação, de desigualdade e até mesmo de discriminação, né, em relação a esses outros grupos que não o nosso. E aí, a partir desses dois conceitos, a gente vê também outros dois, que já seriam de relativismo cultural, perdão, tem um erro aí, relativismo cultural e alteridade, né? O relativismo cultural, em oposição ao etnocentrismo, né, vai apontar para as diferenças que as culturas apresentam entre si e não para uma suposta superioridade de uma sobre a outra. Ele vai entender que cada cultura é relativa ao seu lugar e faz sentido para aquela sociedade, faz sentido para aquele lugar que partilha dela. Então, todas as culturas não apenas possuem qualidades que lhes são próprias, mas também se distinguem no tempo e no espaço, tá? A alteridade vai dizer, né, a respeito dessa nossa capacidade de convívio respeitoso com o que é distinto, né, do universo ao qual a gente pertence. Então, a cultura, ela é vista como essa lente através da qual nós vemos o mundo, ela é o modo próprio, né, de ser do homem em coletividade, que se realiza em parte consciente, em parte inconsciente, constituindo um sistema mais ou menos coerente de pensar, agir, fazer, relacionar-se, posicionar-se perante o absoluto e, enfim, reproduzir-se. A linguagem, né, ela vai se constituir enquanto um sistema simbólico, né, sendo o ser humano o único animal capaz de produzir símbolo e, portanto, né, a cultura. E aí a gente tem, né, devido ao nosso amplo universo da linguagem, nosso aparato cultural, ele vai se fortalecer, ele vai se formar tanto por elementos que são tangíveis, como, por exemplo, os elementos materiais, quanto os intangíveis, que são esses imateriais e abstratos, como o nosso próprio sistema de símbolos, né? De arte, de valores, que vai diferir de uma sociedade para outra, de uma comunidade para outra, de uma cultura para outra. A cultura, então, é transmitida pela herança social e compreende a totalidade das criações humanas. A cultura ela vai ser exclusiva das sociedades humanas e interfere no modo de ver o mundo. Trata-se, portanto, como já disse, de um mecanismo de adaptação. E aí, para finalizar, né, esses conceitos apresentados, fica a sugestão das leituras dos textos para que a gente possa fazer uma discussão sobre os assuntos. O último conceito que eu quero trazer para vocês é o de território, né? Para Milton Santos, um dos autores que discute o conceito de território em psicologia social, na verdade, acho que em sociologia, o território ele vai englobar as características físicas de uma dada área, mas também as marcas produzidas pelo homem naquela área. O território ele vai ser formado pelo conjunto indissociável do substrato físico, natural
ou artificial, e mais o seu uso, ou, em outras palavras, a base técnica e mais as práticas sociais, ou seja, uma combinação de técnica daquele território e política, o fazer dentro daquele território. O território ele vai ter por característica ser relacional, assim como a psicologia social, que é a psicologia do entre, né? Entre o indivíduo e sociedade, aquele lugar, né? Desse meio do caminho. E diz respeito à construção e à transformação que se dão entre os cenários naturais e a história social que os homens inscrevem e produzem. Tem uma questão que eu queria trazer do território, que eu acho importante de a gente falar, o território ele vai dizer dessa participação, né, da gente entender não só essa delimitação física desse espaço, mas desse funcionamento dentro desses atores que compõem esse espaço. Por exemplo, se a gente pensar na implementação de um CAPES numa região, por exemplo, norte, numa região sul de uma determinada cidade. A gente precisa conhecer os atores, né? Não é simplesmente pegar um CAPES, né, com o seu formato, com o seu desenho, e inseri-lo ali e fazer com que ele funcione. Né? Há uma leitura, quando a gente pensa em território, a gente pensa nessa leitura, nessa construção, né, dos cenários que são naturais, mas também desses homens que estão inseridos nesse cenário e que produzem esse cenário. Esse é o conceito de território. Vou deixar isso aqui, né, e vou provocá-los as leituras para que a gente possa conversar mais sobre esses conceitos.